Bom dia, queridos, amados e abençoados irmãos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você e antes de qualquer coisa, quero colocar você em sintonia com o Eterno. Escuta esse louvor. Talvez ele fale ao nosso coração no início desta manhã. Senhor meu Deus, tenho lutado muito pra sobreviver, pois nessa vida tem barreiras pra valer. Estou aqui escalando a montanha do angustiado eu terei que vencer. Angustiado, o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nessa vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Realmente só o Senhor Jesus pode transformar a nossa vida. Por isso, eu quero que você e eu abramos hoje o nosso coração à influência poderosa do Espírito, para que realmente Ele faça em nós tudo o que Ele pode fazer. Hoje eu quero convidar você a mais uma vez dedicar essas horas de consagração, de reflexão. E nós vamos hoje continuar o nosso tema, o reavivamento e as suas implicações de forma prática em nossa vida. Então, prepare o seu coração, prepare os seus pedidos, prepare o seu joelho, prepare o seu telefone e vamos deixar que o Senhor hoje, mais uma vez, fale conosco. Sentir a tua mão na minha mão e que eu possa escrever o amor de como no lindo rio onde tudo é Esse é o nosso primeiro momento de reflexão. Na semana passada, conversamos sobre as implicações do reavivamento no aspecto da santificação. E hoje eu quero conversar com você, falando um pouquinho ainda sobre as implicações do reavivamento, agora sobre o nosso relacionamento com Cristo também, trazendo algumas características que são peculiares a Cristo Jesus, como por exemplo a justificação dos nossos atos. Todo reavivamento, ele precisa produzir mudanças internas. Uma vez essas mudanças ocorrendo, externamente elas começam a transparecer no estilo de vida das pessoas que estão sendo reavivadas. Lembrando que reavivamento é
uma reavivação da vida espiritual produzida pelo relacionamento constante com o nosso Deus Espírito Santo. Nunca podemos perder isso de vista, queridos, porque se perdermos o Espírito Santo de vista no processo do reavivamento, nós vamos cair exatamente num erro perigosíssimo, não apenas da justificação pelas obras, mas também de estarmos participando de um falso reavivamento. Por isso, você e eu temos que estar atentos a todas as mudanças que ocorrem em nossa vida, o processo pelo qual nós estamos passando. Se o Espírito Santo não for o agente condutor, nós temos que reavaliar e permitir que ele seja não apenas o agente condutor, mas o motivador de toda a mudança que acontece na vida do cristão. Quero ler com você esse texto e refletir brevemente com ele. Quando Deus perdoa ao pecador, afasta o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado, recebe-o no favor divino e o justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. O pecador só pode ser justificado mediante a fé no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que se tornou um sacrifício pelos pecados do mundo culpado. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. É muito interessante esse texto e muito profundo também, e ele está em perfeita conexão com o tema do reavivamento. Por que, Wellington? Você pode perguntar. Pense comigo. Se o reavivamento é a nossa vida espiritual sendo reavivada, automaticamente essa vida espiritual vai produzir mudanças. Como nós conversamos na semana passada, a principal mudança é exatamente a santificação. Santificação é o processo pelo qual eu permito que o Espírito Santo me transforme à semelhança de Cristo. Se eu estou sendo conduzido nesse processo a atingir a semelhança com Cristo, então as minhas ações vão mudar, o meu pensamento, vamos corrigir, né? O meu pensamento vai mudar, as minhas ações vão mudar, as minhas obras vão mudar. Mas perceba, quando o processo é correto, as obras são o resultado da mudança do quê? Do pensamento. E essa mudança de pensamento é ocasionada pela atuação do Espírito. Então, as minhas obras, elas não têm justiça em si mesmas. Elas não são feitas para que eu alcance, para que eu conquiste a justiça. Não, não, não. As obras, elas nunca terão essa característica. Exatamente porque você e eu não podemos produzir nenhum tipo de justiça que seja aceitável a Deus. Você pode então pensar, mas Wellington, se as minhas obras não produzem justiça e elas nunca serão aceitáveis a Deus, então por que eu devo agir de forma correta? Você deve agir de forma correta pelo resultado do que o Espírito já está fazendo com você. E é exatamente as obras que irão transparecer com a semelhança de Cristo na nossa vida, que Cristo vai pegar estas obras e vai justificar pelas ações e pelo mérito dele do seu sacrifício expiatório. E é exatamente a beleza que existe nesse contexto, é que não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez. Eu sempre preciso me apegar ao que Ele fez. O mérito nunca é meu, o mérito nunca vai ser seu. Não é a sua obediência que produz justiça, foi a obediência de Cristo. Não é a minha obediência que me dá mérito de salvação, é a obediência de Cristo, porque Ele não tem pecado. Por isso, queridos e amados irmãos, quando Deus nos perdoa, Ele afasta o pecado e nos aceita pelo seu mérito, como se não tivéssemos pecado. Que coisa linda, não é? Agora eu quero convidar você a orar comigo, mas nesse momento de oração, você e eu precisamos refletir no seguinte: será que todas as minhas ações, todas elas, eu deponho a justiça dela
nos méritos de Cristo ou eu faço algumas coisas pensando que estou sendo bonzinho demais? Chegamos em nosso segundo momento de reflexão. Hoje estamos falando sobre as implicações do reavivamento na nossa vida de forma prática. Muitos concordam que Jesus Cristo seja o Salvador do mundo, mas ao mesmo tempo se conservam afastados dele e deixam de arrepender-se de seus pecados e de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Sua fé é apenas o assentimento da mente e do juízo à verdade, mas esta não é introduzida no coração para santificar a alma e transformar o caráter. Este texto fala exatamente sobre o grande perigo que nós podemos correr dentro da igreja. Esse é um risco que nós podemos correr mesmo tendo aceito a Cristo como nosso Salvador pessoal. Afinal de contas, no mundo cristão, é muito fácil você ver pessoas, ainda mais nos dias de hoje, dizerem que aceitam a Cristo como seu Salvador, mas poucas mudanças são ocasionadas no estilo de vida. Temos visto cada vez mais as pessoas banalizando o Evangelho, colocando a graça acima de qualquer coisa e assim lançando por terra princípios que são milenares da palavra de Deus, que falam sobre a transformação do caráter. E não me refiro apenas a algumas igrejas que têm corrompido o Evangelho. Existe uma outra área que é tão perigosa quanto essa, que são daqueles que estão dentro de uma igreja séria, com princípios e valores corretos, só que essas pessoas paralisaram na sua experiência cristã, paralisaram em sua jornada de crescimento espiritual. Eles conservam Cristo afastado deles, afastado. E aí, com isso, o pecado que já era para ter sido abandonado, erradicado, ele acaba ali sendo escondido. E de vez por outra ele mostra as suas garras e leva a pessoa a pecar. É por isso que nós temos que ter muito cuidado para que a nossa fé não seja apenas uma ideia cognitiva na nossa mente. Ela precisa ser transformada em algo prático, em ações. E é por isso que precisamos introduzir no coração, para que através desta inserção do Espírito, da aceitação de Cristo verdadeiramente, o nosso caráter comece a ser santificado, lapidado e moldado. Eu sei que muitas vezes, queridos irmãos, é muito fácil a gente se acostumar com coisas erradas que nós fazemos. Eu sei disso, eu sei, porque isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com você também. Coisas que a gente, às vezes, já incorporou ao nosso comportamento, à nossa fala, às nossas reações. Então, todos nós temos tantas áreas a serem lapidadas que muitas vezes a gente acaba deixando de lado algumas questões que são importantíssimas que nós deveríamos já ter avançado. Por isso eu quero convidar você a enxergar que o reavivamento, ele precisa de forma muito prática fazer com que a fé seja introduzida em nosso coração e o nosso caráter transformado nos mínimos detalhes. Quais são, querido irmão, querida irmã que me escuta, os pequenos detalhes do seu caráter que você ainda está lutando e ainda não venceu? Vamos render eles hoje ao Senhor? Esse é o momento, não apenas de entrega, mas de transformação. Olá, meus queridos, estamos aqui no nosso terceiro momento. Você está vendo aí que o fundo musical está diferente, né? Eu saí para fazer a minha corridinha matinal, 9 quilômetros, no jejum, orando, intercedendo. Você pode pensar, ué, você corre quando está jejuando? Corro, mas a gente já tem o organismo preparado, né, amados? Não estou falando que você tem que sair correndo
Porque muitas vezes as pessoas acham que o jejum é um estado eremita, onde a pessoa vai ficar igual um monge, meditando, parado, sem fazer nada, com aquela cara de piedade, cara de cachorro que caiu da mudança. Muito pelo contrário, o fato de você estar em jejum é um motivo a mais de você estar disposto, animado, animada, ativo, fazendo muitas coisas com um semblante irradiante. Afinal de contas, você está em conexão com o mundo espiritual. Então não tem por que ficar com essa cara de defunto, né? Inclusive você se recorda que é exatamente essa uma das razões que Cristo chama a atenção para o jejum farisaico feito da forma errada. Porque quando eles estavam em jejum, eles mudavam o semblante, fazendo uma suposta cara de piedade, né? Quando na verdade eles apenas queriam transparecer para os outros que estavam em jejum e ganhar ali um elogio, uma fala e tal. Então assim, você e eu, quando estamos em jejum, temos que estar irradiantes. Afinal de contas, o poder espiritual está sendo renovado na nossa vida, tá certo? Então, se você tá aí acabrunhada, sacode, levanta, faz um exercício, faz um alongamento, toma um banho de sol, vai lá fora, se espreguiça, e é isso mesmo, hein? Você está na presença do Eterno e clamando pela presença do Espírito na sua vida. Então, o seu corpo tem que transparecer a alegria do reino. Bom, mas esse não é o nosso tema, né? Mas se o Espírito pediu que eu falasse isso é porque alguém aí está precisando ouvir, tá? Vamos lá então. Desculpa eu estar ainda assim um pouquinho ofegante, tá, meus amores? Eu vou afastar aqui um pouco o telefone, é porque eu tô ainda caminhando agora, chegando em casa, e eu já quero, assim que chegar, para pegar o sinal da internet, você receber o nosso material. Avançando aqui em nosso tema sobre os impactos, né, do reavivamento na nossa vida. E aqui agora a gente vai falar sobre arrependimento. E é tão bonitinho esse texto, porque parece que às vezes nós entendemos o arrependimento como sendo uma obra humana. Queridos, você e eu nunca vamos conseguir nos arrepender de absolutamente nada, genuinamente falando de arrependimento, se não for um processo espiritual. Todo o processo de salvação do ser humano, ele é sobrenatural. Não tem explicação humana para isso. E é exatamente por isso que a gente aceita pela fé e clama pela fé os atributos de Cristo e do seu Espírito na nossa vida. Você e eu conhecemos histórias, tantas histórias, de homens e mulheres que foram em níveis tão baixos de degradação moral, que olhando humanamente falando, a gente consideraria impossível de arrepender, impossível de ser transformado. No entanto, a gente hoje, quando vê essas histórias, ouve esses testemunhos, conhece essas pessoas, a gente louva a Deus por aquilo que o seu poder é capaz de fazer. E por que quando eu digo que todo o processo de salvação é sobrenatural, eu não estou querendo tirar a responsabilidade, a parte, né, que compete ao ser humano, que é o poder da decisão. Assim, esse a gente não tem como se eximir dele, não tem como se esquivar da decisão. Mas antes que a própria decisão seja tomada, existe uma ação de Deus, que é exatamente quando o Espírito Santo, trabalhando de fora para dentro, deseja nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, esta obra de convencimento de que aquilo que estávamos fazendo é errado, de que aquela direção que estávamos tomando é contrária à vontade de Deus, é uma obra
do Espírito Santo. E muitas vezes nós acreditamos que essa obra ela é apenas para nos trazer de fora da igreja para dentro da igreja. Mas não é, meus amores, não é. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e ainda temos tantos pensamentos equivocados, tantas ideias e tantos comportamentos que entristecem tanto a Deus, que a gente precisa realmente ainda ser convencidos dos nossos erros. Vou dar um exemplo para você. Quando você chega sábado de manhã na sua igreja, você fica procurando um lugar para sentar de tão cheia que ela está? É assim? Quando você chega num culto de domingo na sua igreja, você fica do lado de fora porque tem tantas visitas que vocês convidaram para participar do culto? É assim? Quando a gente fala de uma vigília, de um culto jovem, do pequeno grupo, do culto de oração, a igreja ela está cheia, sempre cheia? É assim? Não, não é assim. E por que não é assim? Porque ainda existem comportamentos nossos, mesmo já tendo aceito a Cristo como Senhor, existem comportamentos que o Espírito ainda precisa nos convencer de que eles são errados. Então, quando a gente olha para aqueles que estão do lado de fora, eles têm um desafio ao permitir que o Espírito os convença para que eles se arrependam, né? Para que o Espírito produza o verdadeiro arrependimento para eles virem para dentro. Agora, nós que estamos aqui dentro, ainda existe um tipo de arrependimento que precisa ser causado pelo Espírito. Uma mudança completa de atitudes nossas que são totalmente contrárias aos princípios do reino, ainda que a gente se diga cristão. Ainda que a gente se diga cristão. E esse é um dos impactos que o reavivamento precisa causar na nossa vida. Então, diante desse áudio, desse nosso podcast aqui, eu quero perguntar para você. Bom dia, minha querida. Bom dia, irmão. Eu quero perguntar para você o seguinte: você realmente tem permitido que o Espírito convença você das ações, das escolhas, das decisões que você tem feito erroneamente, ainda estando na igreja? Qual foi a última vez que você parou e orou apenas sobre isso? Apenas colocando esse tema na pauta do dia. Espírito, me mostra aqui o que eu estou fazendo de errado ainda dentro da igreja. Me revela aqui qual é a minha atitude dentro de casa. Me mostra aqui como cristão o que eu ainda não estou fazendo. Ou o que eu estou fazendo que o Senhor tem que me convencer. E amados, falar para você uma coisa. Se tu tiver coragem de fazer essa pergunta para o Espírito Santo, se prepara para a resposta. Porque ela vai ser dolorosa. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai te mostrar coisas que você faz que acha que está certo, baseado no seu pressuposto, baseado na sua ideia, na sua criação, e você vai relutar em mudar. Então, se você tiver coragem de perguntar, esteja também disposto a mudar. Muito bem, meus queridos, estamos aqui no nosso quarto momento de reflexão. Eu mandei o áudio aqui um pouquinho no horário diferente em função do outro que eu também enviei, tá? Mas a partir das 10 horas a gente normaliza. Homem algum pode de si mesmo arrepender-se, tornando-se digno da bênção da justificação. O Senhor Jesus está constantemente procurando impressionar o espírito do pecador e atraí-lo a fim de que o contemple, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não podemos dar um passo na vida espiritual, a não ser que Jesus atraia e fortaleça a alma e nos leve a experimentar aquele arrependimento que jamais decepciona. Esse texto apenas contribui com aquilo que conversamos no nosso áudio anterior, sobre o arrependimento ser produzido pela pessoa maravilhosa do Espírito em nossa vida. E quando a gente olha a vida de Cristo no processo do reavivamento, no processo da conversão, no processo da santificação, da justificação,
faz todo sentido porque as peças se encaixam perfeitamente. Entenda, Cristo é o modelo o qual você e eu devemos constantemente estar contemplando, desesperadamente apaixonados por Ele. Então, quando nós olhamos a vida de Cristo, Ele nos atrai por aquilo que Ele fez. E essa atração que é exercida pelo testemunho dele, o Espírito nos conduz a dar um passo na vida espiritual. E cada passo na vida espiritual é resultado dessa atração exercida por Cristo e pela influência do Espírito Santo. E aí então, nós passamos pelo processo de fortalecimento da nossa alma e a gente começa a experimentar o arrependimento que jamais decepciona. Por que jamais decepciona? Porque esse aqui é o arrependimento genuíno. É aquele que produz mudança de vida. É aquele que produz o abandono do pecado, abandono das ideias antigas, abandono do comportamento antigo e passamos a viver agora em novidade de vida conforme o modelo que estamos constantemente contemplando, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, dentro da linha de reavivamento que deve acontecer dentro da igreja, não temos como perder de vista a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, a atração exercida pelo seu ministério, pela sua vida, pelo seu exemplo e atraídos a Ele pelo poder do Espírito, somos transformados à semelhança dele. Então, a gente tem muito a avançar. E agora, para a gente orar e refletir, eu quero perguntar a você: nessa semana, quanto tempo você parou para contemplar a vida, o ministério, a beleza e o amor de Cristo? Chegamos aqui, meus queridos, no nosso quinto momento, de reflexão. Meu pai está aqui comigo escutando uns louvores antigos. Achamos na internet um canal de um irmão que ele pegou aqueles LPs de 1981 e remasterizou ele e colocou na internet. E aí a gente está escutando louvores que fizeram parte da minha infância, Quarteto Inspiração. E a gente escuta e a mente viaja longe, né? Como é interessante o poder da música. Eu esse ano vou fazer um jejum falando só sobre a importância da música, do louvor, da adoração, porque a gente precisa mesmo fazer com que o louvor adequado, a música correta, a letra correta, a melodia correta, faça parte da nossa vida, porque eles marcam a nossa história. Muito bem, quero ler para você esse texto. A fé que é para a salvação não é uma fé casual, não é a simples aprovação do intelecto, é a crença firmada no coração, que abraça a Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente aos que por Ele se achegam a Deus. Presta atenção agora, ó. Essa fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as suas afeições. Seu entendimento fica sobre o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. Que coisa linda! Você percebe como Deus deixa de forma tão clara, tão transparente para a gente o processo do reavivamento, o processo da justificação, da santificação, do crescimento, do desenvolvimento espiritual. Eu, quando leio textos como esse, quando eu fico refletindo nesses temas, eu fico pensando assim, por exemplo, essa frase me impacta, né? O nosso entendimento precisa ficar sob o controle do Espírito Santo, porque é a única forma do nosso caráter ser moldado à semelhança de Cristo. Então eu sempre questiono a mim mesmo, quanto do meu entendimento eu já tenho rendido ao controle do Espírito.
E aqui a gente vai se deparar com aquela situação de que às vezes a gente entrega e depois pega de volta. E esse talvez seja o nosso grande problema, que a gente só quer entregar aquilo que é fácil. Não queremos entregar aquilo que é um desafio, não queremos entregar aquilo que vai exigir renúncia, sacrifício da gente. Então eu sempre questiono a mim mesmo: Senhor, quanto eu já tenho colocado sob o teu controle, sob a tua direção, sob a tua vontade? E eu vou dizer para vocês, amados, esse é um processo doloroso, muito doloroso. Você vai chorar, você vai se decepcionar, é doloroso. Passei por uma situação dessa na segunda-feira, que foi muito, muito dolorosa para mim, muito dolorosa. Chorei muito, chorei muito. E depois em oração, conversando com o pastor Wagner, a gente chorou juntos quando eu compartilhei com ele o que eu tinha passado. E de noite o Espírito falou comigo sobre aquilo que eu estava passando. E eu percebi assim de forma muito clara diante da voz dele que eu não tinha rendido ainda aquela área da minha vida para ele. E hoje, quando eu saí para correr, né, eu falei para ele assim: Senhor, hoje eu vou. É a corrida do descarrego. Quero descarregar toda essa chateação, toda essa mágoa, toda essa decepção nas tuas mãos, para que o Senhor tome o controle desse tipo de sentimento, do meu pensamento, para que tudo esteja conforme a tua vontade. E aí eu quero fazer essa pergunta para você: quais são as áreas da sua vida que ainda não estão sob o controle total do Espírito Santo? Entenda que enquanto ele não tiver o controle, o seu caráter não será moldado à semelhança divina. Chegamos no nosso penúltimo momento de reflexão. Eu quero ler com você esse texto para refletirmos nele. Tá passando rápido, né, gente? Já 11 horas. Meu Pai amado. A grande obra operada pelo pecador impuro e maculado pelo mal é a obra da justificação, ou seja, o ato de Deus nos tornar justos. Por ele, que fala a verdade, é o pecador declarado justo. O Senhor dá ao crente a justiça de Cristo e perante o universo o pronuncia justo. Transfere os seus pecados para Jesus, o representante, substituto e penhor do pecador. Sobre Cristo coloca ele a iniquidade de todo o que crê. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Quão profundo e quão insondável é esse texto. A grande obra é exatamente essa, onde você e eu somos declarados justos. No entanto, vale sempre frisarmos que no processo do reavivamento, essa justiça não são as ações que nós fazemos, mas a declaração de Cristo, que nos imputa a sua justiça para que sejamos justificados pela vida, pelos méritos, pelo sacrifício e ressurreição dele. Por isso, ó queridos irmãos, a honra e a glória sempre são de quem? Do Cordeiro, por tudo que ele é, por tudo que ele fez e por tudo que ele ainda fará, porque perante o universo ainda não fomos declarados justos. Nossa justiça será plena e completa quando ele destruir de uma vez por todas todo o pecado. Eu quero convidar você nesse momento a celebrarmos a essa declaração que o Senhor um dia fará a nosso respeito, de que nós somos justos nele. E essa celebração que eu convido você a fazer nada mais é do que exaltar a vida e o ministério de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Chegamos no final do nosso jejum, esse é o nosso último áudio e eu espero que a nossa reflexão de hoje sobre as implicações de um reavivamento tenham feito sentido na nossa experiência. Se assim decidirmos, pode
A questão nunca são os ensinamentos, a questão é a nossa atitude diante deles. Muitas vezes nós já estamos tão fechados nas nossas ideias que nem permitimos que o Senhor opere aquilo que Ele pode. Sabe, seria bom, diante de cada jejum, antes de você iniciar o jejum, você ler a parábola do semeador. Porque aquela parábola, ela conta a realidade de cada ser humano no momento em que ele vai escutar uma mensagem de Deus. Não importa qual seja o dia, não importa quanto tempo você tem de batizado, não importa quais são os seus cargos. Se você ler essa parábola, vai entender que cada um daqueles terrenos simboliza a mente humana quando uma mensagem. Não quer dizer quando você aceitou a Cristo lá atrás. Quer dizer que quando a mensagem naquele momento está sendo ensinada, a sua mente, ela é representada por um daqueles terrenos, por uma daquelas situações. Então, cada reflexão dessa que a gente experimenta aqui todas as quartas-feiras, a mudança na minha vida e na sua depende de que tipo de solo é a nossa mente. Depende de qual é a atitude que você toma diante dos ensinamentos. Muitas vezes a gente escuta uma mensagem e fala assim: nossa, essa mensagem foi tão linda, foi tão abençoada. Só que você não deixa ela produzir o fruto. Você mesmo mata ela depois de 2 dias. Então você tem que ter muito cuidado para não ficar vivendo esta sensação de mensagem boa, mas não provoca mudança. Mensagem maravilhosa, mas não provoca mudança. Se a mensagem é boa, se ela é maravilhosa, ela tem que produzir mudança na sua vida. E isso só vai depender da sua atitude, de que tipo de solo é você hoje. E eu digo isso porque tem tudo a ver com a gente vai finalizar o nosso jejum de hoje, né? Olha só esse tema. A fim de obter a justiça de Cristo, é necessário que o pecador saiba o que é aquele arrependimento que opera uma mudança radical na mente, radical da mente e do espírito e da ação. Mente, espírito, ação. Tá vendo? Existe uma totalidade do nosso ser que precisa sofrer essa mudança. Mente, espírito, ação. A gente às vezes só deixa em que ambiente? Na mente. Ai, como me tocou, chorou, nossa, falou comigo hoje. Só que fica ali na mente. A gente não internaliza no espírito e não parte para ação. Aí o que acontece? Vem os espinhos da vida, vem as aves, o terreno fica pedregoso e aí a semente é desperdiçada. A obra da transformação tem de começar no coração. Presta atenção agora, ó. A obra tem que começar no coração e manifestar o seu poder por meio de todas as faculdades do ser. Mas o homem não é capaz de originar um arrependimento como esse, e só pode experimentar por meio de Cristo, que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então nós precisamos permitir que aquilo que nós estamos escutando cause profundas mudanças no nosso estilo de vida. E aqui é uma coisa interessante porque a gente não pode se colocar como árbitro ou juiz da vida de ninguém, porque cada um sabe exatamente aonde a mensagem precisa alcançar e aonde as mudanças precisam ocorrer. E ainda que você não saiba, se o seu relacionamento com o Espírito for real e constante, ele vai mostrar para você aonde ele tem o desejo ardente de ocasionar estas mudanças. Por isso, o reavivamento ele traz implicações profundas no nosso estilo de vida atual. E o meu desejo sincero é que você, a cada quarta-feira, a cada dia que você está na presença do Espírito, experimente essas mudanças. Nós vamos entregar o nosso jejum agora, mas se você tem condição e se você tem preparo, se você se programou, né, para isso também, continue em jejum, tá? O propósito não é que você permaneça a vida toda jejuando só 6 horas, é que você aumente o tempo para que você se desenvolva física, mental e espiritualmente. Mas não vamos sair, nós vamos entregar o jejum e não vamos sair da presença do Eterno. Um forte abraço a você, que Deus continue abençoando a sua vida de muitas formas, que aquilo que você e eu necessitamos, o Senhor venha suprir de acordo com
o melhor da sua vontade e que nós entendamos o que é a vontade dele para a nossa vida. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e nós nos encontramos amanhã de manhã, aonde? Na sala 57.